Olá. Então, estamos no dia 7 de abril de 2025, segunda-feira. Olá, pessoal, para o nosso encontro, para a gente bater um papo sobre o céu astrológico. Oi, para que a gente possa conversar e fazer a nossa meditação. Lembrando que a nossa meditação é um processo de silenciar por dentro, que a gente não fique perseguindo, não pensar em nada, porque é aí que a gente pensa, e que a meditação é um processo gradativo, que a gente vai conquistando o estado meditativo, mas o mais importante é a gente poder parar, quem sabe todos os dias, e por 10 minutos a gente ficar em contato com a gente mesmo, e mais nada. A Rosa, eu acho que estou vendo que está entrando, mas agora eu acho que ela pediu. Espera aí um pouquinho que eu vou fazer a Rosa entrar, tá? Boa noite, espera aí. Entre. Cadê? Vamos ver. E obrigado por a gente estarmos juntos e juntas. Eu acho que ela vai entrar. Opa, hoje eu estou te vendo. Ai, que bom! Nada como uma chuva. Nossa, nem me fale. Com Que certeza. bom. Boa noite ou bom fim de Boa tarde, boa noite. noite. Boa noite a todos. Hum, Todos bem-vindos. Você estava falando aí da meditação, sim. desses 10 minutos que são preciosos aí pra gente, né? Querida, do quanto isso, né, principalmente nesse momento planetário que a gente vive de tanta instabilidade, né, a gente poder ter esse momento de recuperar o nosso centro e a nossa estabilidade. Com certeza, com certeza. Então, E, bom, você quer dar um e recadinho? quero sim, mas que com isso, na verdade, a gente entra ou passa a perceber esse estado de contato com a gente, e aí a gente passa a querer mais, né? Na medida em que isso a gente experimenta isso, né? Sim, sim, é que nem chocolate. Não dá para começar, que não para mais. Então, eu queria dar alguns recados, né? Bem, o nosso retiro de junho, né, continua o pessoal na lista de espera, então a gente, no momento, não tem mais vagas, mas a gente tem vaga para o nosso retiro em outubro, que vai ser 10, 11 e 12 de outubro, né? No Vrajabume também, em Teresópolis, e a gente ainda tem pouquíssimas vagas no quarto individual e mais vagas ainda disponíveis no quarto duplo e triplo. Então, quem tiver interessado pode fazer contato comigo, 21 98505 8500. E para a galera que gosta de dançar, sábado de novo vai ter aula Ei, no Teatro Amok. E eu acho que hoje já até postei uma divulgação da aula. E domingo, normalmente, também domingo agora vai ter, eu dou uma aula online, de 10h30 a meio-dia, para o pessoal, já que o nosso Brasil, ou até fora, né, é tão grande. Na verdade, até o que acontece é isso, tem mais gente de fora do Brasil do que dentro, mas é uma oportunidade da gente poder estar dançando, juntando os nossos corpos, se tornando presente. Uma outra experiência além da meditação. sim, Esses são os recados. que bom, ótimos. Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouquinho sobre o céu astrológico de hoje. Se tiver pessoas novas, esse céu astrológico aqui inspira, vamos dizer assim, o tema de trabalho da nossa semana. E então o nosso céu está da seguinte maneira: nós temos Vênus, Saturno, nó do norte e Mercúrio, e Netuno, e Sol e Quirón em um estélio. Estélio quer dizer vários planetas, como a gente está vendo, e pontos astrológicos juntos.
Eles estão como se estivesse todo mundo junto de mão dada. O que significa, em termos energéticos, uma intensidade maior daquelas forças que são ativadas dentro da psique de cada um de nós. Então, tem uma intensidade muito grande, né? Esse estélio, ele está entre peixes, que é uma energia feminina, é o último signo do zodíaco e tem uma energia feminina, e Áries, que é uma energia masculina. Aí a gente vai ver o quanto esse céu está dialogando com essas duas energias. A gente tem essa expressão. Além disso, a gente tem, pessoal, que o Sol, que é uma energia masculina em si, Sol é Guaraci, no mito Tupi-Guarani de Rudá, que a gente tem como inspiração e padrinhagem, né? Então, o Sol, que é essa energia masculina, está fazendo um trígono. Trígono é uma conexão de fluidez, e por isso eu acho que o trígono sempre representa, no mito, o próprio Rudá, porque que estabelece uma conexão fluida entre Guaraci, né? E então o Sol está fazendo o trígono com a Lua, que é uma energia feminina, que é Jaci, no nosso mito. Bom, Sol e Lua estão nesse momento, quer dizer, o céu está contando o mito para a gente, né? Hoje. E Sol e Lua estão em signos de fogo, né? E fogo é um elemento masculino da natureza, né? O que se repete, essa mesma situação desse diálogo, no aspecto de Marte, que também é uma força masculina, fazendo o trígono com a Vênus, que é um Nossa! planeta feminino. Sendo que, aí no caso, né, Marte e Vênus estão em signos de água, que é um elemento feminino da natureza. Então, nós temos esses aspectos que fortalecem a conciliação entre o feminino e o masculino, a boa conversa dessas forças dentro de nós. Então, eu vou dar só uma lembradinha, né, que eles representam masculino e feminino várias manifestações, mas eu vou dar só uma lembradinha para ficar vivo dentro da gente, que o masculino é a força da ação, da extroversão, da exterioridade, né, de ir para o mundo, do pensamento, tem uma relação com o elemento fogo e com o elemento ar. E o feminino é a força, é a energia da receptividade, da introversão, de ir para dentro, portanto, da interioridade, das coisas do nosso interior, do sentimento, tem uma relação forte com os elementos terra e água, só para a gente lembrar. Então, o tema de trabalho nosso, que vai de hoje até o próximo domingo, ele diz assim: quando o caos e a violência pedem passagem, somente a harmonia entre o masculino e o feminino dentro de nós pode conter a destruição. Quando o caos e a violência pedem passagem, somente a harmonia entre o masculino e o feminino dentro de nós podem conter a destruição. Isso se aplica a nós e ao coletivo, né? Ao mundo. O comentário. Há em nosso interior uma pulsão de morte e uma pulsão de vida. A consciência da jornada da evolução da alma em busca de unir-se à fonte primordial pode decidir o que se escolher. Bom, o caos que se refere ao texto, eu acho que também ninguém tem dúvida que nós vivemos um momento caótico no mundo, e isso nos afeta, né? E a nossa vida pessoal mesmo, a gente está sendo muito pressionado a enfrentar as nossas dificuldades, então isso às vezes nos caotiza. Então é importante a gente conversar um pouquinho que o caos é sempre, pessoal, um terreno fértil para, no mínimo, duas possibilidades principais, né? A primeira é a destruição da vida a partir do caos, né? Mas a gente também, a segunda, né, é a renovação e organização de uma nova vida, que a gente pode chamar de cosmos, né? Vai do caos ao cosmos. Bom, o caminho tomado, então, como diz o nosso texto, depende do nível de consciência
do que se é, do que cada um de nós é. E aí a gente dá aquela paradinha para relembrar uma coisa que a gente fala sempre na Terra de Judá, que existe uma grande diferença, né? Porque eu posso ter consciência de que sou fractal da fonte, por exemplo, que é isso que eu sou, né? Então eu posso ter consciência que eu sou o fractal da fonte primordial, mas eu posso não ser consciente disso. E por que que eu tenho consciência e não sou? Porque eu vivo como se eu não fosse um fractal. Então eu tenho a consciência, mas eu não sou porque eu não vivo de acordo com aquilo que eu sou. Portanto, ser consciente da jornada da evolução da alma, em busca de se unir novamente com a fonte primordial, acontece se a gente é consciente disso. E se somos conscientes de nós mesmos e dessa necessidade da gente viver essa jornada de se unir novamente, porque nós viemos de lá. Então, da gente se unir novamente à fonte primordial. Nós podemos falar, né, pessoal, que essa trajetória nos acontece, né, essa trajetória de união ou de reunião, nos acontece através do processo de integração entre as forças do feminino e do masculino, em cada um de nós, cada vez mais intensa e mais completa. De maneira que a gente possa manifestar essa integração na nossa vida diária comum, porque eu acho que a gente sempre quer trazer aqui que o que importa é a gente viver isso, não é em eventos incríveis que a gente foi lá e fez uma coisa incrível, é no nosso cotidiano, na nossa vida comum. Porque é isso que consolida essa experiência na nossa profundidade dentro de nós, né? Então, que essa integração do masculino possa estar acontecendo, né, na nossa vida diária, comum, em tudo que a gente faz. O resultado dessa integração é sempre um crescimento do nosso discernimento, da gente ter capacidade realmente de escolher aquilo que ressoa com o propósito nosso e da vida, da gente fazer o que a gente pode chamar das boas escolhas. E resulta também, né, na consciência do estado Dipper, que a gente fala tanto na Terra de Judá. Para quem não conhece, Dipper é uma palavra formada de uma contração de duas palavras, no qual di vem de diferenciação. Nós precisamos estar aqui num processo de nos diferenciarmos um dos outros e não querer ser todo mundo misturado, amalgamado. Nós temos uma singularidade e, ao mesmo tempo, simultaneamente, o per do diper é pertencimento. Sermos singulares, mas com um profundo senso de pertencimento e conexão com o todo, né? Lígia, Fala. desculpa só te interromper, mas essa semana o tarô da semana é o tarô da diferenciação da Terra de Odá. Eu sei, eu vi. Então, e é exatamente assim. É porque, às vezes, a gente, né, nas nossas inseguranças, a gente acha que para se sentir seguro se mistura com todo mundo, abre mão da nossa singularidade e por isso a gente está pertencendo. Não, porque aí a gente está traindo a nossa alma e a nossa alma vai desencadear em nós um mal-estar, que vai do mal-estar à raiva ou à depressão, para a gente se dar conta que a gente está fazendo confusão aí. Então, o resultado de feminino e masculino, do nosso pensamento masculino e do nosso sentimento feminino se integrar em nós, é a gente poder viver com discernimento, né? E com consciência do estado de hiper. Falando de outra forma, é vivermos em estado de amor, né, pessoal? Eu acho que é isso. Independente do que possa estar rolando em volta da gente e no mundo. Inclusive, independente do caos. O caos está rolando e a gente está ali num estado, sabe, de discernimento, de estado de hiper e um estado amoroso. Em estado de conexão fluida e de cooperação. Cooperação com a gente e com todos os seres, de todos os reinos, de todas as raças, né? E, na verdade, é essa experiência desse estado de amor que vai fazendo a nossa alma ficar cada vez mais acesa e vibrar, ressoando com a frequência da fonte primordial.
E é aí que essa ligação vai sendo restaurada em termos de consciência com a gente. Porque é esse processo que faz com que a gente ressoe e vibre essa frequência de energia, que é a frequência da fonte primordial. Então, conforme a gente vai realizando esse processo, se constitui como consequência natural o que toda a natureza, eu acho, que sabe fazer, que é exatamente a gente poder viver a pulsão de morte que nos habita como aquela força que nos permite deixar morrer mais e mais tudo aquilo que nos impede essa evolução, tanto os padrões pessoais internos, quanto as situações externas objetivas da nossa vida, que são a expressão em nós da dificuldade da gente viver essa integração. Então, a gente vai ficando cada vez com mais possibilidade de fazer morrer esses padrões impeditivos em nós, impeditivos da nossa inteireza, da nossa capacidade de amar de maneira tão ampla e profunda. E tem como consequência também a gente poder viver a pulsão de vida que nos habita, exatamente a pulsão de vida. Vida que vai muito além dessa encarnação física, isso ser natural para nós. E eu acho que viver a pulsão de vida como uma energia do grande prazer de viver, ou melhor, na Terra de Rudá, também lembrar que a gente tem uma outra expressão que a gente substitui o prazer por prazer. Então, esse processo de integração vai nos levando para que a gente possa viver a vida com prazer imenso. E é o que vai nutrir e ampliar cada vez mais essa inteireza de que eu sou. Esse é um processo gigantesco, né? E a gente precisa saber, pessoal, que o nosso tempo atual é diferente, sim, do que a gente vinha vivendo antes nessa nossa encarnação aqui. É diferente. É desafiador, sim, é desafiador demais. Porque, como nós sabemos, a vida pessoal cotidiana é esse exercício prático para a gente evoluir, né? E como eu disse há pouco, e a gente vive repetindo, nós estamos sendo levados pelas energias que se constelam na nossa psique, mas que são os mandatos do céu, a fazer um certo triatlon psicoespiritual, entendeu? Triatlon. Aquele negócio que você corre, depois você nada, depois você faz não sei o que lá. Anda de É mais ou menos. bicicleta. Né? E que demanda a gente estar com uma disposição de chegar no objetivo e ter treinado muito, né? Então, a toda hora, cada um de nós todos podemos ter certeza que cada um de nós está sendo provocado e convocado pelos fatos e estados interiores, né? Da gente unir esse feminino, esse masculino em nós, né? Porque quanto maior é o caos, mais alto e vigoroso é o chamado, né? Para acelerarmos o nosso retorno à fonte. Né? Então, eu acho que essas pressões todas, na verdade, são o próprio chamado da própria fonte primordial, ecoando e dizendo, venham, venham. E a gente precisa ouvir isso, né? E esse céu está falando demais disso. Além do céu astrológico, nós sabemos que nós temos ainda para nos orientar o calendário da luz da Terra de Rudá, que é baseado no I Ching, né? E que o hexagrama que rege o nosso dia de hoje, ele é fogo sobre montanha. E para variar, esse hexagrama eu acho que ressoa com o recado do céu astrológico que a gente acabou de falar. O nome desse hexagrama é o viajante, pessoal. Então, o texto diz assim: ele precisa estar sempre alerta, pronto para defender-se recorrendo às armas. Ele não se sente à vontade. Ele está consciente de ser um estrangeiro em uma terra estranha. Então, eu quero comentar com vocês o seguinte, porque eu acho que agrega ao nosso trabalho dessa semana. Toda viagem interna ou externa deve resultar numa aprendizagem. É uma oportunidade para um aprendizado. Mesmo que a gente tenha ido só para passear. Esse é um momento, quando a gente viaja, dentro de nós ou fora, né, da gente estar atentos ou atentas a observar tudo o que estamos sentindo e o que nos acontece.
Mas todo viajante está à mercê das intempéries, né? E com menos proteção do que o habitual do que quando a gente está no nosso lugar, que a gente conhece as pessoas e conhece tudo, a maneira de ser e tudo mais, né? Já que então nós somos um estranho e as situações também são estranhas e diferentes. Nessa situação de viajante, então, nossas armas são a nossa observação e o nosso discernimento, que é o casamento do masculino e do feminino, né? Que a gente acabou de falar, né? Que o viajar, então, instiga, né? Agora, já que o viajar proporciona descobertas internas e externas também, as novas perspectivas dessas descobertas nos convidam à reflexão, onde velhos conceitos são revistos sobre outras perspectivas e novas ideias e maneiras de viver podem brotar, nos libertando, que é o que essa semana também está pedindo muito para a gente ficar atento. Agora, dentro disso tudo, e para terminar, eu acho que o mais importante, Rosa Maria, é não esquecermos, viu, pessoal, todo mundo, que todos somos viajantes aqui no planeta azul. E que o grande rumo, o rumo, é o retorno espiralado à fonte, cada vez num nível de consciência mais elevado do que se estava antes. Eu não sei se eu recebi da querida Bel Vale, a editora, criadora da editora Bambual, do nosso tarô de Rudá. Ela me enviou ontem uma linda foto do show do Gilberto Gil. Eu não sei se quem está conosco aqui viu. E no show do Gil, que é um show de despedida, tem uma enorme espiral iluminada. E a Bel me mandou a foto porque lembrou que na Terra de Judá nós já fizemos um retiro com uma enorme espiral iluminada no centro. E ela lembrou disso. Eu vou postar essa espiral mais tarde nos nossos grupos, né? A espiral do Gil, que é esse xamanzão, né? Na espiral dele está escrito transformando, Uau! transcorrendo, né? E para terminar, eu queria perguntar e lançar uma pergunta ao longo dessa semana. Será que nós somos mesmo conscientes de que nós não somos daqui? Será que nós vivemos mesmo como fractais da fonte? Fractais viajantes? Né? E aí eu quero desejar para nós todos, né, uma boa viagem de retorno para casa. E que, né, a gente faça essa viagem meditando. Hoje com a Rosa e comigo aqui, todos juntos, e depois todos os dias, todos juntos também, embora a gente não esteja se vendo. Como diz a música, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Exatamente. Então, pessoal, com essa pergunta da Lígia, né, eu acho que podendo cada vez mais, eu acho que o exercício, né, o exercício da meditação é esse exercício da gente experienciar, né, a gente é muito levado para fora pelo nosso cotidiano, pela nossa vida, mas é a gente experimentar essa conexão de dentro e de fora, poder fazer essa jornada interior completamente conectada, né, com o que acontece fora da gente, né, com essa jornada que o mundo nos demanda, mas com essa jornada aqui interna nossa cada vez mais alinhada com quem somos, né, com as escolhas que fazemos do nosso verdadeiro eu. Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, fazer essa conexão profunda com o nosso interior, né? Respirando e podendo sentar, né, nesse palco da vida e se entregar a essa verdade. Eu vou ler a nossa invocação para que a gente possa fazer esse mergulho profundo em algo que é maravilhoso
esse salão imenso que habita dentro de cada um de nós, com essa potência e com esse feminino e masculino fazendo uma linda dança do encontro, do ser, dessa fonte primordial em nós. Eu me convoco à prontidão, com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do meu corpo, que é a casa de minha alma. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido de minha alma, que é a casa do espírito. Com a força de meus mestres, em aliança à vontade que é em mim, eu cuido do ser que me habita e que em tudo habita, para que a consciência se desenvolva e propague o amor aos quatro cantos onde haja desamparo. Que a fonte e suas hierarquias protejam os nossos esforços.
que a gente possa fazer e usufruir desse casamento do feminino e masculino com essas maravilhas de trígonos acontecendo, maravilhosas, que essa união possa ser maravilhosa interna dentro da gente, que a gente possa usufruir essa pulsão da melhor forma possível. Obrigada. Obrigada, Lígia. Obrigada a todos por mais esse encontro aqui. Obrigada, pessoal. Obrigado, Rosa. Vamos passar essa semana observando e unindo pensamento com sentimento. Agradecer muito a companhia por estarmos todos e todas juntas fazendo essa viagem, né? E lembrar uma coisa que eu postei ontem, mas que eu queria lembrar, né? Que o agora é onde o amor respira. É uma poesia do Rumi, essa afirmação. O agora é onde o amor respira. E que me encantou muito. E depois eu pensei, então, o agora é onde o amor medita. Com a licença do Rumi. Um beijo, Um pessoal. beijo. Um beijo. Tchau. Beijo, Rosa. Tchau, Beijo, gente. querida.